Fala, fiel, saudações, saudações corintianas. Vamos falar de assunto bom, vamos falar de contratação, da chegada do Sid Clay ao Corinthians, o retorno do Sid Clay ao Corinthians e do alto número de contratações, aí pelo menos em média, do Corinthians nesse início de pré-temporada para 2020. Roda a vinheta aí. Bom, pelo menos enquanto a bola não rola aí para a temporada de 2020, as notícias seguem sendo boas aqui em relação ao Corinthians, em relação a essa pré-temporada. A bola da vez é a chegada de Sid Clay. Sid Clay se apresentou ao CT Joaquim Grava ontem, na terça-feira, e iniciou aí os trabalhos junto com seus novos e velhos companheiros de equipe, né? Ele que já jogava no Corinthians em 2018 e agora retorna para essa temporada de 2020. Sid Clay é uma contratação por empréstimo até o fim do ano, né, em princípio, mas com opção de compra. Ele pertence ao Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia, onde ele tem contrato até junho de 2023, então é coisa beça lá, mas pode ser que o Corinthians compre aí no fim do ano, de acordo com o contrato. Aliás, essas informações do contrato ainda não foram muito bem esclarecidas pelo Corinthians, né? Isso acaba sendo meio praxe nas negociações do Corinthians. O que se soube aí é que o Corinthians tentou outras alternativas até diante de uma dificuldade inicial, né, imposta pelo Dinamo de Kiev, e você chegou a sondar nomes como Jorge, como Dodô, tinha gente falando do Arana também, mas no fim quem veio é o Sid Clay, e veio com altas expectativas, né? Assim como os outros reforços, porque o Sid Clay não é o primeiro reforço, não é o segundo, não é o terceiro, o Sid Clay é o quarto reforço que chega ao Corinthians para 2020, e a gente está falando apenas aí dos 2 primeiros dias, né, de trabalho, porque o Sid Clay chegou no segundo dia de trabalho lá no CT do Corinthians. No primeiro já haviam chegado Luan, Cantillo e o Davó. Esses 3 se apresentaram no primeiro dia lá, a gente já gravou inclusive um vídeo aí com as primeiras imagens deles treinando com a camisa do Corinthians, né, o trio de reforços, e agora o Sid Clay é o quarto. E aí você pode se perguntar, porra, mas por que o Sid Clay chegou depois, então? Já chegou com atraso, que papo é esse e tal? Isso não é muito bom e tal? Não, calma. E aí quem vai explicar um pouquinho disso pra vocês, e até já dar um tapa aí em como foi a primeira participação do Sid Clay nesse retorno ao Corinthians lá no treino, é o Vitor Chicaroli, repórter aqui do meu timão, que estava lá no CT ontem e vai contar um pouquinho do que ele viu ali, do que ele sentiu, do que ele sabe sobre essa chegada do Sid Clay ao Corinthians. Fala aí, Vitão! Fala, Faraldo, saudações, fiel. Então, ontem o Sid Clay realizou o primeiro treino dele neste retorno ao Corinthians. Ele acabou se apresentando com um dia de atraso porque teve que resolver questões burocráticas, como documentação junto ao Dinamo de Kiev, né? Clube que cedeu o jogador ao Corinthians por empréstimo até o fim de 2020. E também teve que encontrar um apartamento, uma casa às pressas aqui em São Paulo, para se manter nesse início de temporada, né, Faraldo? Então a segunda-feira do Sid Clay foi bastante agitada e não teve tempo dele ir ao CT Joaquim Grava. E não parou por aí não, viu, cara? Porque na manhã de terça-feira ele teve que ir até o consulado norte-americano para emitir o visto dele, né? Já que todo o elenco viaja para a Flórida no próximo domingo. Então ele teve que agilizar esse processo, ir até lá. Também foi meio corrido, mas ao que tudo indica dará certo. Ele terá o visto a tempo e estará com a delegação alvinegra nos Estados Unidos, onde o Corinthians vai enfrentar New York City e o Atlético Nacional nos dias 15 e 18 de janeiro. E, cara, as primeiras impressões do Sid Clay foi bastante positiva, viu? Porque ele chegou, ao contrário do que os jornalistas, de quem estava cobrindo o treino lá esperava, ele participou de toda a atividade, se movimentou bastante, foi muito intenso no treino, correu e, cara, mostrou que tá pronto e que deve ser o titular do Corinthians na Florida Cup. Então foi uma participação bem animadora do Sid Clay no treino de terça-feira, viu? E eu vi bastante gente também nas redes sociais, dando aquela cornetadinha, né? Falando que ele tá meio cheinho. Mas, cara, a gente que acompanha de perto, vê o jogador de perto assim, ele tá como mais ou menos com uma primeira passagem. O próprio Corinthians, a assessoria de imprensa do Corinthians negou que ele esteja acima do peso. Mas também se tiver pouca coisa, nada que 4 treininhos aí comandado pelo Thiago Nunes, que cobra bastante intensidade, resolva, né? Então é basicamente isso, Faroldo. O Sid Clay, ele teve uma segunda-feira agitada, por isso só foi ao CT Joaquim Grava na terça, participou de toda a atividade e, como esperado, né, será o titular do Corinthians durante toda a temporada e até mesmo na Florida Cup, cara. Pô, valeu aí, Vitão. Informações completas, então não tenho nem muito mais o que falar aqui, né? Como o Vitão disse, o Sid Clay vai ser titular absoluto, porque o Carlos Augusto, que disputava a posição com o Danilo Avelar no ano passado, vai ser negociado por empréstimo pelo Corinthians, agora para 2020. O Lucas Piton,
que estava na Copinha, volta para o elenco profissional e vai ser o reserva do Sid Clay já na Florida Cup. E o Danilo Avelar, que era o titular aí, não digo absoluto, mas era o titular em 2019, vai virar zagueiro, como o Thiago Nunes já avisou e como a gente já destacou num vídeo que o Vitinho vai colocar para vocês aqui com fala do Thiago Nunes explicando a conversa que ele teve com o Avelar, beleza? Agora deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a volta do Sid Clay, se você gostaria de outro jogador, se você gosta do Sid Clay, enfim, se você gosta do vídeo, se não gosta, comenta aí o que você quer comentar da sua vida, do Corinthians, à vontade, beleza? Deixe seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque aí você está sendo um vacilão, já cansei de falar aqui, e é isso, beleza? Saudações corintianas, vai Corinthians, até a próxima, logo logo tem mais. Falou, fiel!